Gratidão por essa Eu oportunidade que te agradeço. de estar aqui com você nessa oficina linda aí que se predispôs. Galera, aproveitem o máximo. Por favor, Nina, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Já sou sua fã, agora ainda mais com esse evento maravilhoso. Essa bondade de amor por aí, né? Mas, bom, vamos apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Nina, sou de Sorocaba, São Paulo, mas hoje moro aqui em Macaé já há 4 anos. Tenho uma trajetória de 17 anos na hotelaria, como administradora hoteleira, com uma pós-graduação na indústria de serviços e liderança, mas que o ano passado, né, depois dessa trajetória toda, o ano passado me deparei com um ponto de interrogação gigante dentro da minha mente, do meu coração, do meu dia a dia, e dizer, e agora? Você está fazendo o quê? O que você está sentindo? Por que você não está satisfeita? E a pandemia ela veio justamente ajudar nessa questão de que eu tinha que fazer alguma coisa porque eu não estava me sentindo representada pela Nina, que todas as pessoas diziam que eu era. Eu já não me reconhecia mais. Então, o ano passado eu tomei uma importante decisão de deixar de lado toda essa trajetória da hotelaria para me desconstruir e voltar a construir. E, na verdade, o que eu estava fazendo era todo um processo do que eu já trabalhava nesse processo na hotelaria, com design thinking, né? Não só na gestão de hotel, mas com uma metodologia, uma abordagem que chama design thinking, que basicamente é colocar o ser humano no centro do problema, né? Então, é uma abordagem, uma forma diferente de ver, de visualizar como que você soluciona um problema. E aí eu me encarei e me vi exatamente nessa situação que eu tinha que solucionar um problema, né? Escolha um ótimo problema e esse problema era eu. Eu tinha que solucionar naquele momento. Há muito tempo eu não sabia o que era olhar para dentro de mim, foi quando eu decidi aplicar tudo aquilo que eu ensinava as pessoas ou aplicava numa gestão de uma empresa, eu tinha que fazer aquilo para mim. Então, eu estou dando esse contexto da Design Thinking porque muitas vezes quando a gente fala de se reencontrar, de construir novas oportunidades, esse medo de olhar para a gente é porque a gente tem a sensação de que existe apenas uma solução para aquele problema, né? Na verdade, existem milhões de boas e ótimas perguntas que a gente tem que fazer e não milhões e ótimas perguntas, aliás, soluções que a gente tem que dar. O ponto principal sempre vai estar nas perguntas, o que a gente não é acostumado a fazer. A gente mal faz perguntas para a gente que já quer saber a resposta. Então, o design thinking, que ele traz essa abordagem, esse novo olhar para o problema, apaixone-se pelo problema. E já que o problema eu estou dizendo que era eu, ou sou eu, você, apaixone-se por você. Mas de que forma você pode apaixonar-se por você? A única forma é você entender quem você realmente é. Como você vai entender como você realmente é? O autoconhecimento. Não existe mágica aqui, não existe achismo. Você realmente tem que entender. E para isso tem ferramentas, tanto psicológicas, de saúde, físicas, abordagens espirituais. Diversas formas você tem que encontrar a ferramenta, que a gente dizia até na anterior, para encontrar formas de se conhecer. O primeiro aprendizado mais importante desse processo é que não existe uma vida só da Nina. Não existe uma Nina. Existem diversas Ninas ali dentro de uma pessoa. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não sou a Nina só hoteleira, que por 17 anos passou pela hotelaria e eu vou ficar para sempre só com a hotelaria. Ela faz uma parte muito importante dentro de mim, mas não necessariamente. Ela é a minha única opção. A gente tem diversas habilidades, diversos caminhos pelo qual percorrer, e eu preciso entender quais são esses caminhos. Então, por isso que é importante parar para pensar. E aí, aqui nesse processo, a gente vai discutir 5 perguntas que para você fazer para você mesmo, que vai te ajudar a tirar do papel e caminhar para este mundo onde você quer caminhar. Tem uma frase, aliás, não é nem frase, é uma forma de dizer, até na Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.
Só que esse qualquer caminho serve no futuro. Se você não entendeu qual é o caminho, você vai se frustrar lá na frente. Você vai olhar e vai dizer, poxa, não é isso que eu quero. Então, essas 5 perguntas, anotem aí. Vou deixar um tempinho para pegar papel e caneta para vocês irem anotando. Não é para responder agora, vai servir de uma forma de reflexão, mas anota para vocês fazerem isso aí no decorrer da semana e do mês. Eu tenho certeza que vai te ajudar a dar esse passo inicial desse desbloqueio inicial, desse desempacar do momento que você está hoje, se você não consegue ver, né, nem visualizar onde você quer chegar depois. A segunda dica aqui, então, a primeira é sempre se perguntar. Você tem que fazer essa pergunta para você, né? O design thinking, o designer, ele pensa sempre nos porquês. Acho que até uma das perguntas que meu marido possivelmente detesta minha é por quê? Tudo eu pergunto para ele, mas por quê? Por quê? Mas por quê? E não é o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas o porquê, o questionamento, a pergunta, ele é o vilão do julgamento. Então, uma das formas de a gente banir o julgamento é a gente perguntar. Se não já fica no achismo, eu acho que eu sei o que eu quero, eu acho que eu sei o que o Gabriel é, eu acho... Esse achismo, ele não pode existir. A gente tem que perguntar. Então, a base principal é perguntar. Lembra, o problema sou eu vou perguntar para eu mesma. Então, são essas perguntas que a gente vai fazer. E tem uma questão aqui, Gabriel, que muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas por uma palavrinha que é um buzz hoje, né? Que é a procrastinação. Já ouviu falar dessa palavra? Eita. Opa! Às vezes no meu dicionário ela vem como primeira palavra lá. E, cara, eu escutei uma frase sobre o que é procrastinação, que depois disso eu achei fantástico e ela permeia a minha cabeça todos os dias. Procrastinar é impedir você mesmo de viver. Sabe por quê? A gente procrastina a maioria das coisas que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer para fazer outras que nos dão prazer. Então, se você tem alguma coisa muito importante para fazer, mas você não gosta, você vai deixar isso de lado e vai fazer outra coisa que te dá prazer. E a forma de você parar de procrastinar é você dar um novo porquê você tem que fazer aquela coisa. Então, quando você explica isso para o teu cérebro, né, o sistema límbico, que é o sistema, digamos que das emoções, né, o irracional, quando você comunica o racional, né, o córtex pré-frontal, o porquê que aquela atividade é importante, você começa ali tentar a quebrar aquela dissonância cognitiva entre o racional com o irracional, o porquê que você não vai fazer, né? Então, no momento em que você explica e você dá essa razão, esse porquê, você já é um caminho andado para você parar de procrastinar o que você está procrastinando. Você vai dar motivo pelo qual. Então, a procrastinação nesse sentido, quando a gente diz sobre me conhecer e tentar tirar do papel o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, a procrastinação, ela tem que ser uma das principais pontos de partida que você tem que ter uma conversa muito séria com você mesmo, né? Ninguém vai fazer isso por você. Mas de que forma você pode fazer? Explicando os porquês realmente que você procrastina. Por que essa tarefa é importante? O que eu vou ganhar com ela? Você tem que olhar para o lado positivo dessa tarefa. Por mais que seja alguma coisa que você não goste, tem outras opções. Se você chegou e tem que fazer realmente essa tarefa, então você tem que colocar uma razão objetiva por que você está fazendo, o que você vai conquistar, o que você vai conseguir com aquela tarefa. E a cada vitória, a cada conquista, você tem que celebrar. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá no final, mas eu queria dar esse enredo aqui de que as perguntas, a procrastinação e, por terceiro, as crenças gravitacionais, elas têm que cada vez menos existir. A crença gravitacional é aquela assim, eu só vou ser feliz quando eu conquistar aquilo. Eu só vou ficar bem se eu fizer aquilo. Então, essa crença gravitacional, por que ela é gravitacional? Porque ela te joga lá para baixo. É como se você sentasse ali num banquinho e esperasse. A hora que a pandemia acabar, eu volto a correr, eu volto a fazer, eu vou estudar, eu vou ser mais feliz. O tempo vai passar e isso não vai acontecer. E dá um peso, né? Dá um peso maior. Exatamente. Então, a pergunta, procrastinação e essas crenças gravitacionais, a pergunta cada vez mais, procrastinação, para lá. E a crença gravitacional, deixa que caia para lá.
você junta de uma forma para que você, em primeiríssimo lugar, agora sim a gente vai começar as 5 perguntas, 6 na verdade, em primeiríssimo lugar, você tem que responder uma pergunta e tem que começar por aí, tá? Já vou explicar o porquê. A primeira pergunta é: onde eu estou? Então, você tem que responder essa pergunta com toda a sinceridade e veracidade do mundo e teu mundo. Onde que você está? Você tem que construir essa bússola, porque imagina você perdido numa selva. Se você não tiver a bússola, dificilmente você vai saber para onde você ir. Você pode até tetear, você vai conseguir. Se você tiver uma experiência prévia de um reconhecimento, você vai chegar. Ok, isso pode acontecer. Mas para você conseguir se direcionar para onde você quer chegar, né, a vida que você quer ter, o planejamento que você quer colocar, as suas ações que você tanto prometeu lá no final do ano 2020, 2021, você tem que, em primeiríssimo lugar, construir essa bússola. E essa bússola, com essa primeira pergunta, é: onde você está? E aí você faz o seguinte: faz uma lista dessa onde você está, com todas as questões da tua vida. Onde você está em relação à saúde, onde você está em relação aos seus relacionamentos, à sua vida profissional, à sua mente, à sua espiritualidade, tudo. Nina, tem que listar tudo? Tudo. Mas tudo o quê? Tudo aquilo que você sentir que faz parte de você. Por que você está construindo essa bússola nesse primeiro lugar? Para você saber onde você está. 2 motivos principais. O primeiro: se você não sabe onde é que você está, de novo, como você vai saber que você chegou no lugar? Às vezes, nesse primeiro passo, já aconteceu isso, já tive uma mentoranda, inclusive, que a mentoria basicamente teve um 360 nesse momento, 180 nesse momento, porque nessa primeira pergunta ela já entendeu que ela tinha conquistado aquilo que ela reclamava que ela não tinha. Só que ela não tinha parado para pensar e sentir que ela estava onde ela queria estar. Ela queria uma outra coisa, mas aquela reclamação primeira, ela já tinha solucionado só no momento que ela respondeu. Porque ela viu que na saúde dela estava tudo bem, o relacionamento dela estava maravilhoso, o profissional dela estava muito bom, a mente dela, o espírito estava tudo ótimo, segundo o que ela queria, onde ela estava. Só que ela buscava algo além daquilo que ela ainda não sabia o que era. Mas ela reclamava que era por falta de tempo, porque o relacionamento, porque o trabalho, mas não era nada disso, né? Para não me aprofundar muito aqui. Então, a questão de você entender onde você está é o passo número 1 principal para você continuar a tua jornada. Então, você tem que saber: sou a Nina, minha saúde está dessa forma, e escreve, tá? A maior parte dos nossos sensores, elas estão nos nossos dedos. Então, a transmissão de sentimento, de calor, de tudo, ela está nas nossas mãos. Por isso que o fato de você escrever te ajuda muito nesse processo, em qualquer processo, na verdade, do que a gente perdeu muito ao digitar justamente por isso, né? Ou pelo áudio, quando a gente manda no WhatsApp, justamente por isso. Então, quando a gente escreve, a gente aciona e ativa os nossos sensores. E isso ajuda no processo de entender e de emoção e tudo mais. Beleza. Então, até aqui, beleza? Onde eu estou? Vou me dedicar tempo para eu escrever onde eu estou. Tudo bem até aqui? Show. Bem. Depois que a gente escrever, então, onde que eu estou, a próxima pergunta que eu tenho que fazer uma reflexão é: onde eu gostaria de estar? Tá? Então, onde eu gostaria de estar? Reflita, reflita. Primeiro, como é que eu vou pensar onde que eu gostaria de estar? Ah, Nina, se eu estou procurando essa ajuda aqui porque eu não tenho a mínima ideia onde que eu gostaria de estar. Então, tem algumas questões que dá para você escrever, fazer essa reflexão, que você pode, inclusive, fazer com outras pessoas. Você pode fazer você sozinho e depois você pode apresentar para alguém, para você comunicar. Porque quando você comunica, você reenfatiza ainda mais aquilo que você está escrevendo. Então, onde eu gostaria de estar? Você reflete ali: quem que eu sou de verdade, no que eu acredito, o que é importante para mim. Isso é da questão de vida, né? Onde que eu gostaria de estar. Depois, a questão de trabalho. Por que trabalhar é importante? O que o dinheiro tem a ver com tudo isso? Como que é a relação minha vida-trabalho? Porque você respondendo essas perguntas de onde você gostaria de estar com tudo isso, você entende muitas vezes que, ok, já sei onde eu estou. Para eu saber onde eu gostaria de estar, eu tenho que entender qual é o tipo de relação que eu tenho a minha vida com o trabalho.
Porque muitas vezes, nessa questão, você pode responder assim: ah, eu gostaria de trabalhar de frente para o mar no Havaí. Vou dar um exemplo aqui. E hoje você trabalha num escritório, chique, né? Hoje você trabalha num escritório na Faria Lima, em São Paulo, de frente para todos os prédios. Então, ali já tem uma dissonância muito grande, né? Ah, mas o dinheiro te importa? O quanto dinheiro importa para você? O quanto trabalhar importa para você? O quanto ter um tempo com a sua família importa para você? Então, a questão de onde eu gostaria de estar, ela está muito relacionada com a vida que você quer levar e como você relaciona a sua vida com o trabalho. Porque vida e trabalho, apesar de serem palavras diferentes, elas estão totalmente ligadas. E hoje ainda mais, né? A pandemia mostrou muito isso. Então, a questão de trabalho e vida, ela não tem uma separação. Por mais que o que fica em casa, o que fica no trabalho, isso existia, mas hoje essa barreira já se quebrou. Por isso que quanto mais você é você mesmo, aliás, até a questão, a gente conversou sobre isso, né? Quanto mais você não é você mesmo, eu vi até um post da Flávia, que esteve aqui, Flávia Ramos, né? Que teve ontem, teve um post dela assim, dizendo: quem você vai inventar ser hoje? Alguma coisa assim, né? Quem que você vai imitar hoje? Porque muitas vezes nós não somos quem nós queremos ser. A gente inventa ser qualquer outra pessoa, né? Então, essa questão de onde eu gostaria de estar está relacionado com isso, com quem realmente você é e qual é a sua relação de vida com o trabalho. Beleza? Depois que você viu onde você está, onde você gostaria de estar, tem mais um trabalhinho aí que para mim é o principal. Por que que você não está lá? Essa é a pergunta. E essa pergunta, muitas vezes, ela é o que direciona o jogo por completo. Porque essa tem que ser respostas muito verdadeiras e muito sinceras. Então, vamos supor que eu gostaria de ser a maior corredora de rua, né? Eu estou hoje eu corro 1 quilômetro, onde eu gostaria de estar, sendo a melhor corredora de rua do Brasil. Por que que eu não estou lá? E aí eu começo a analisar e eu vejo que eu acordo todo dia 10h30 da manhã, eu estou 20 quilos acima do meu peso, eu nunca mais fui no médico, eu tenho uma operação no joelho para fazer, e aí eu não consigo manejar com nada disso. Então eu já vou entender aí o que está acontecendo e onde eu vou ter que tratar, o que eu vou ter que pontuar. Só que se eu começar pelo porquê e eu esquecer de onde eu estou e onde eu quero chegar, você já está pulando na solução. Por isso que esse processo do design de vida, ele não é focado na solução. Eu não estou buscando nenhuma solução agora. Eu estou buscando entender os porquês da vida. E os porquês do problema. E esse problema sou eu. Então, não pula para a solução. É uma raiz. Poxa, eu tenho que escrever isso, tenho que escrever tudo isso. É uma conversa de você com você mesmo, sincero, que você tem que ir aí anotando. E aí uma dica aqui do porquê que eu não estou lá, que funciona muito bem, eu posso passar aqui para todo mundo que estiver aqui na live, depois me manda uma mensagem no Instagram, vou deixar aqui depois no Instagram, que é @ninamaganha, ou clica aqui em cima, é o diário de atividades. O que é esse diário de atividades? Você vai fazer um diário, né, que ele é diário de todos os dias, você pode anotar no final do dia todas as suas atividades que você faz o dia ou todo dia, né? Você faz isso durante 3 semanas. E você vai anotar nesse diário de atividades as seguintes atividades, todas, e você vai pontuar a atividade que você acabou de fazer, né? Tanto profissional, pessoal, tudo. Essa atividade você faz com naturalidade? Sim, não. Você se sente extremamente engajado com essa atividade? Sim, não. Essa atividade te drena? Sim e não. Você fazendo essa análise com tudo, e isso é revelador, eu descobri aí muitas coisas interessantes sobre a minha rotina que não estava legal, que estava me atrapalhando a minha caminhada. Você começa a entender quais são as coisas que te drenam. Uma das principais aqui é entender o que realmente te drena, que às vezes você nem se dá conta, e você fazer alguma coisa quanto a isso. Vou dar um exemplo aqui. Então, como eu falei aqui, né? Eu sou casada, mora meu marido e eu, por enquanto, não temos filhos. E quando eu fiz essa atividade, eu fiz o diário,
uma das coisas que mais me drenava era lavar louça, cozinhar e lavar roupa, que me irritava demais durante o dia, porque quebrava a minha rotina. Então, e parece coisa boba, né? Então, normalmente você nem pensaria nisso. Mas a hora que eu olhei, falei assim, como assim? O que mais me drena é isso? Né? Não era só isso, eu tô dando um exemplo aqui. Ou a questão de eu acordar mais tarde do que eu deveria acordar. E eu olhei aquilo e falei, peraí, tem uma coisa bem simples que dá para eu solucionar aqui, que talvez vai me dar mais tempo para eu chegar onde eu quero chegar. E por isso que eu não tô lá. Então, eu revi isso. Então, ok, se isso me drena, aí vai para uma outra questão, que é uma outra atividade, mas vou dar uma palhinha aqui. Se isso me drena, eu tenho que ver o que eu vou fazer com ela. Ou eu vou eliminar de uma vez, de cara, ou eu vou ver o que eu faço. Por exemplo, lavar louça. Eu posso eliminar. Não, senão a pilha vai ficar gigante na cozinha. Mas eu posso delegar pro meu marido, talvez. Ô, Não é? Vamos delícia! entrar num acordo aqui. Eu vou cozinhar, mas você vai lavar, né? Não vou contar o final dessa história aqui. Mas eu posso solucionar esse problema, por exemplo, contratando uma pessoa só para fazer isso. Exemplo, tá? Não estou colocando aqui o que foi a solução. Mas a atividade diária, esse diário de atividades, ele te ajuda até mesmo a identificar, né? Uma das listas eu disse o que te drena, né? Mas o que te engaja. Aquilo que realmente você faz que te engaja, que você gosta. Então eu lembro também quando eu fiz essa lista, saiu muito claramente ali que o que eu amava, o que me deixava engajada, era conversar na época que eu estava no hotel, conversar com uma equipe. Bater papo, quando alguém vinha desabafar, ajudar, criar um novo procedimento, colocar alguma coisa em prática. Eu amava isso. Eu colocava como engajante. Eu gostava de fazer e me engajava. Então, nesse fluxo, né, que é o estado de flow, que a gente costuma dizer, nesse diário, eu consigo entender o porquê que eu não tô lá, né? Para recapitular, primeiro, a gente fez aquela pergunta de onde eu estou, onde eu quero chegar e por que que eu não tô lá. Com esse fluxo de atividades, possivelmente eu entendo por que que eu não tô lá. Será que eu não tô colocando mais energia em coisas que eu não deveria? Então, essa é a questão do porquê. Tem que ser muito sincero, tá? Muito sincero mesmo desse porquê, porque senão não faz sentido nenhum essa análise que você está fazendo para você entender, para você chegar na sua conclusão final. Beleza. Isso é voltado a mim. Isso é uma questão que eu tenho que fazer essa análise nessa ordem, nessas perguntas que eu coloquei aqui, tá? O que você vai fazer depois disso? Fez essa análise, às vezes pode demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas você tem que fazer essa análise. O que você faz depois dali? Você vai listar e pensar quem são as pessoas que estão lá que você conhece e que você também não conhece, às vezes só pela internet. O que é estar lá? É estar numa posição legal, bacana, que você admira essa pessoa e fala, caramba, acho muito legal essa pessoa porque ela desenvolve um trabalho muito bacana, porque eu gostaria de desenvolver ou a mesma função dela ou o fato da trajetória dela. Então, liste pessoas, tá? Pessoas reais que você conheça e também pessoas da internet, do mundo virtual, artistas, pensadores, escritores, um vizinho que você não conheça, pessoas ali. Faça uma lista de todas as pessoas que estão lá, tá? Então, a gente saiu do mundo interior e a gente agora vai para o mundo exterior. Quando você listar essas pessoas, você agora vai fazer uma pesquisa para entender o que fez essa pessoa chegar até lá. Então, quando você lista o que essa pessoa fez para chegar lá, tem 2 pontos principais aqui, o porquê que você faz essa pergunta, de entender o porquê que essa pessoa está lá. Em primeiro lugar, você vai aprender com essa trajetória dela, né? Como é que ela chegou a estar e fazer o que ela faz. Você vai aprender com essa trajetória. E você depois vai sugar aquilo que possivelmente possa te ajudar no teu caminho, no teu projeto. E aqui eu tenho uma dica, são 3, né?
como é que você faz para você analisar como que essa pessoa chegou onde ela chegou? Primeiro, por observação. Então, se alguém que você não conhece da internet ou alguma coisa assim, você pode entrar no perfil dela do Instagram, no Facebook, se ela tem uma página na web, se ela tem entrevistas, livros, você faz essa análise, né? E aqui, vai uma pausa. Tudo isso que eu estou dizendo é trabalhoso, mas ele no final, aliás, ele tem que ser durante todo o processo, uma coisa prazerosa porque é para você, tá? Mas você vai lá, você faz essa observação, essa leitura, e uma das coisas que eu mais amo fazer é conversas protótipo. O que é uma conversa protótipo? É realmente eu bater um papo com essa pessoa e perguntar para ela, Gabriel, cara, me conta, como é que você fez toda essa trajetória? O que você faz hoje? Como é que você chegou lá? Que bacana que você fez isso. O que significa ser o Gabriel? O que significa fazer tal coisa? É você realmente bater um papo com essa pessoa, de novo, para você absorver tudo isso. Ah, Nina, às vezes pode ser que a pessoa não é exatamente aquilo que eu tive um aluno que falou isso. Eu não tenho uma pessoa que eu admire e que eu falo, essa pessoa é exatamente quem eu quero ser. Eu tenho várias pessoas que, em diferentes momentos da minha vida, ela me serviria. Tá ótimo. Bate esse papo, conversa com essas pessoas. Teve um exemplo também de uma pessoa que eu dei consultoria na área de gastronomia, e a pessoa estava com dificuldade ali na questão de gestão do restaurante e tudo mais. E essa pergunta, essa conversa protótipo mudou o jogo por completo dessa pessoa, porque ele foi atrás não só de restaurantes, mas de pessoas que ele conhecia de sucesso, com sucesso no negócio, e perguntou o que essa pessoa fez para chegar até lá, como é que ela chegou, quais foram os desafios que a pessoa encontrou, por que conseguiu, por que não conseguiu, onde fracassou. Você faz essas perguntas para entender o que essa pessoa realmente fez para chegar lá. E é gol? Foi mal, minha garrafa d'água aqui caiu. Fiquei assustado de olhar para tudo isso. Beleza. Mas você faz essa pergunta de entender o que essa pessoa fez para você realmente absorver isso para você, tá? E aí, depois de todo esse mapeamento que você fez aí sim você começa a entender o como você, o professor, como você vai chegar lá. Então, como você pode fazer? Aí tem duas ferramentas super legais que eu também posso mandar aqui para vocês que estão vendo a live. Como você compila tudo isso, de você entender como você vai fazer. Mas, basicamente, para quem não ouviu falar, eu vou explicar aqui, é o 5W2H, que são perguntas que você responde ali para você colocar em ordem o seu pensamento, e o famoso Kanban. Então, eu vou falar rapidamente dessas duas ferramentas que te ajudam a direcionar todo o seu pensamento e toda a sua ação, mas eu quis passar por todo esse projeto, por todo esse passo a passo, para a gente entender que não é um simples dizer, eu vou agora começar a fazer tal coisa, ou não estou tendo sucesso por conta disso. A gente tem que se conhecer, e isso o Design Thinking traz, né? Lembrando que a procrastinação a gente tem que eliminar, a questão da crença gravitacional a gente também tem que eliminar. E as perguntas, os porquês da vida é o que a gente tem que continuar fazendo. Então, como é que funciona o plano de ação aqui para você começar a colocar em ação aquilo que você pesquisou nesse processo dessas 5 perguntas? Os 5W2Hs são perguntas de o que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer, quando você vai fazer, quem vai fazer por você, quanto custa para você fazer e de que forma você vai fazer. Então, depois eu passo bem detalhado aqui, mas é um mapeamento que te ajuda exatamente a colocar o teu pensamento, o teu planejamento em ordem. Por que eu falo tanto de planejamento? Porque, primeiro, já falei um monte aqui, né? A gente está falando até de todas as questões. Se eu não coloco o meu pensamento em ordem e visual, que eu consiga ver exatamente o que eu tenho que fazer, eu esqueço. Então, não adianta nada você passar por todo esse processo de conhecimento, de entender, se você não colocar no seu visual o que você tem que fazer. Então, você vai planejar, você vai montar de uma forma visual o que você tem que fazer. E aí vem o Kanban para finalizar a nossa conversa, que o Kanban é basicamente o que eu vou mostrar aqui na minha parede.
Esse que eu utilizo são post-its. Kanban é uma técnica de tarefas para você ir eliminando as suas tarefas de uma forma visual. Então, com um post-it vermelho, um post-it amarelo e um post-it azul, você planeja todas as suas atividades que você tem que fazer. Então, depois que você encontrou todo esse caminho, que você já entendeu o que você tem que fazer, o como você vai fazer, você vai listar essas tarefas e todas as tarefas que você não fez, vai ficar todo em vermelho. Você coloca no post-it lá na parede, todo em vermelho. Por que na parede? Porque tem que ser visual, você tem que visualizar. O que não é visto não é lembrado. Então, você tem que ver, ativar todos os sensores para você ver quais são todas as suas tarefas. Então, você vai lá colocar post-it vermelho em tudo que você precisa fazer. Quando você começar uma atividade, você pega aquele papelzinho em vermelho, amassa ele, joga fora, escreve essa atividade em amarelo, que está em processo. E você volta a colocar na parede lá. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu encontrei lá que eu preciso procurar um médico do esporte. Então, tá lá em vermelho. No momento em que eu começo a pesquisar, ligo, marco a consulta, eu tiro esse papelzinho do vermelho, amasso, escrevo em amarelo. Consulta marcada, boto lá. No momento em que eu já fiz a tarefa, já fui lá no médico, já consultei, agora eu vou fazer os exames, eu tiro amarelo, jogo fora e escrevo no azul. Consulta marcada, exame ok, e coloco lá o azul. Nina, mas se eu fiz a tarefa, por que eu preciso colocar o azul ali? Simples, porque ali tá a cerejinha do bolo do nosso design thinker, que é celebrar. Quando você sente, você vê que você celebrou, que você fez, concluiu uma tarefa, pelo menos, independente do tamanho que ela seja, você ativa os sensores dentro de você de uma forma de dizer, ok, eu consegui, eu fiz, então eu estou pronta para a próxima. E isso ajuda lá naquela procrastinação do começo que a gente conversou. Porque quando você vê mais papeizinhos azuis, por exemplo, do que vermelho, do que amarelo, a sensação de prazer. Você ativa o sistema de recompensa no cérebro, que é como se você tivesse comido um bolo de chocolate, para quem gosta de bolo de chocolate, tivesse tomado uma taça de vinho, para quem gosta de taça de vinho. É como se você tivesse feito essas atividades de prazer, porque você viu que você conquistou. Então, cada um dos papeizinhos azuis das suas atividades que você concluiu, você tem que celebrar. Como é que eu celebro? Você pode compartilhar com alguém, você pode se agradecer, você pode ficar feliz, você pode cantar. A forma como você encontrar de celebrar aquilo para você. Mas você não pode deixar de celebrar, em hipótese alguma, qualquer conquista que você tenha. O mesmo tamanho de sonhar grande ou sonhar pequeno, aliás, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Celebrar uma coisa pequena, uma coisa grande, dá o mesmo trabalho. Na verdade, não é nem trabalho, é um prazer. E isso serve como isca para o nosso cérebro para a gente continuar avançando. Então, de uma forma... O professor do pensamento, Nina, Imagina. Desculpa te cortar, ele está perguntando se as cores têm alguma relação com cada atividade. Existe essa questão? Ou... Existe. Inclusive, a pessoa que criou essa metodologia do vermelho, quando a gente olha na questão do vermelho, e muito obrigada pela pergunta, prof., quando a gente olha no vermelho, é uma atenção, né? Então, é uma forma que você olha de atenção. Ela funciona basicamente da mesma forma como o semáforo, né? Tudo bem que o amarelo é o que a gente representa da atenção. Mas o vermelho é que te chama a atenção de eu tenho bastante coisa para fazer aqui. Eu preciso fazer isso daqui. Porque previamente eu fiz aquele trabalho de entender quem eu era, onde que eu quero estar, quem está lá. Eu entendi já o meu plano, né? Eu já entendi a minha bússola. E aí, quando eu coloquei ali as mini ações, eu coloquei ali, eu sei que eu tenho que fazer. O amarelo, ele te dá aquela sensação de flow, de você continuar naquele processo criativo. Então, tanto o laranja quanto o amarelo, mas aqui a gente escolhe o amarelo, tem a sensação de criatividade, de flow, de continuar. Então, ele te motiva, continua te motivando a seguir. E o azul é aquela sensação celeste, tranquilidade, de paz que você conquistou e você conseguiu. Então, por isso que é importante. Obrigada pela pergunta que eu tinha até esquecido de comentar. Não coloca qualquer papel e não muda do vermelho para o amarelo para o azul, porque isso não vai funcionar. Primeiro que isso daí vai ser a preguiça. E a preguiça não vai te ajudar. Então, você tem que modificar ali, amassa o papelzinho e escreve ali para você continuar nesse flow, tá? Então, por isso que a gente segue nessa ordem das cores.
E finalizando a questão do Kanban, Kanban, K-A-N-B-A-N, o que é o legal de tudo isso, de todo esse procedimento? Ele ajuda, aliás, está aqui, né? Vou dar um exemplo aqui do papel. Então, aqui está o post-it. Não escreve aqui uma carta no post-it. O quanto mais objetivo você é e prático, é o que tem que ser. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. R$1 meu, hein? Acabou meu vermelho, eu coloquei um rosa. Faz diferença, mas é que acabou... Ó, post-it, começa a fazer mais o vermelho, porque acabou aqui em Macaé, hein? Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Fazer curso de gestão de tempo. Queria muito fazer um curso novo de gestão de tempo. É básico quanto isso. Não tá escrito aqui, ó. Fazer um curso de gestão de tempo, porque eu preciso entender melhor o tempo, porque meu tempo... Não é uma carta. É só escrever aqui exatamente o que você precisa. E aí você dá continuidade. Nina, a minha tarefa é muito grande. Então quebra em pequenas ações. Porque o que eu já ouvi falar, já lidei com muitos projetos em que as pessoas não conseguem realizar as atividades porque ela é grande demais e desiste, não está escrito. Então, quando você tem uma atividade muito grande, quebre-a com mini ações. Porque, de novo, quando você chegar no estágio azul, a sensação de que você fez é incrível. E aqui eu tenho vários exemplos. Um aqui, que foi no começo do ano, eu deixei aqui, esse aqui foi no começo do ano que eu fiz. O plano da nutricionista está em ação. E aqui ele vai continuar. E a minha questão, é mais do que de estética, é de saúde. Então ele está aqui para eu olhar e ver, beleza? Vamos continuar. Eu preciso colocar isso no vermelho. Mas coloque que daqui a pouco você já está no amarelo e a hora que você vê já está no azul já. Tá, perfeito. Então, essa questão, quebra em pequenas ações, né? Inclusive, essa questão da nutricionista, olha só como surgiu. Eu tenho uma questão no joelho, né? Vou ter que operar o joelho, tem problema. E eu amo correr, adoro fazer atividade física. Algumas atividades que eu não posso fazer hoje, que eu gostaria muito, que é jogar o vôlei. E eu não conseguia por conta do joelho. No final das contas, eu tava lá, né? Marcar médico do joelho. Eu descobri nesse processo todo que não era só o joelho. Eu tinha que me readequar, talvez, no fortalecimento do joelho. Então, era que eu tinha que fazer um fortalecimento da academia. Eu tinha que readequar a minha alimentação, porque eu não estava dormindo, eu estava com insônia. Da insônia, eu não conseguia dormir, então eu não conseguia acordar. O meu nível de estresse, o cortisol, estava lá em cima. No final das contas, tinha um monte de coisa que daí fui para uma nutricionista que me deu esse plano, coloquei ele em ação. Hoje em dia, eu... ainda bem, já estou sem insônia, a minha alimentação muito mais controlada, voltei a correr e estou em planejamento para... Aí sim, vou ter que operar, obviamente, mas eu estou num planejamento para seguir. Mas imagina só se eu tivesse pensado, eu vou ter que operar, acabou. Como aí? Peraí, como é que você vai ter que... Cadê o diagnóstico todo? Cadê você entender tudo que você tem que fazer para você chegar lá? É que nem quando a gente se automedica, né? Que é muito comum, né? Vamos dizer aqui que todos fazem, e eu vou me incluir nessa. O perigo do automedicar é a gente justamente esconder qualquer tipo de problema sério que possa ter. Então, a gente acha que sabe o que é, vai lá, toma o remedinho, e no final das contas a gente não sabe qual que é o problema, a raiz do problema. Então, o design thinking, o design de vida, é justamente nisso. A gente tem que saber exatamente onde a gente está, qual é o problema, qual é a raiz do problema para você ir construindo a sua solução. Se você for, de novo, somente na solução, pelo achismo, porque eu tenho anos de experiência, porque eu sou hoteleira há 17 anos, eu sei exatamente o que um cliente gostaria, eu sei exatamente o que eu quero da minha vida. Se você vai no achismo, você vai continuar nesse caminho de achismo e você vai continuar nesse caminho de possivelmente decepções dentro de você. Então, vira aquela roda onde você se encontra ali sempre no mesmo lugar. E a cabeça que cria o problema, ela não pode ser a mesma que vai resolver a solução. E aí eu faço esse desfecho do design de vida. Um dos ensinamentos mais importantes é a gente entender que esse momento em que eu criei esse problema, se eu continuar focada aqui, por isso que eu não gosto muito dessa questão de dentro da caixa ou fora da caixa, eu vou explicar o porquê, mas se eu fico só aqui nesse pensamento, não olho para os lados, não entendo, não abro minha perspectiva,
dificilmente eu vou encontrar uma solução. Eu posso encontrar, não estou dizendo que não, mas ela vai ser muito mais dolorosa, sofrida e vai levar mais tempo. Quando você abre, você desconstrói, você perde a sua perspectiva, você amplia seu campo de visão, você começa a enxergar várias coisas. E daí vem aquelas perguntas que eu fiz no começo. Porque às vezes você está aqui nesse problema e no final das contas, ou não é esse o problema, ou você já solucionou e você está lá martelando para quê? Se você já solucionou. Talvez seja uma outra questão. Então o Design Thinking ele traz essa questão de você realmente olhar, desconstruir, para você sair dessa caixinha, você olha lá para fora, beleza? Só que vai ter um momento em que você tem que voltar para a caixa, sim. Você vai pensar fora da caixa quando você tiver que ampliar o seu horizonte e entender qual é o mundo que você está. Mas você tem que voltar para sua caixinha, sim, para entender lá dentro quem é você, por que você está aí, onde você quer chegar e como você faz para chegar lá. Então, eu sei que são vários questionamentos, estou super à disposição para fazer esse passo a passo. Quem precisar, estou à disposição. O meu Instagram, daqui a pouco eu coloco aí. Vamos fazer junto, Gabriel. Mas esse foi realmente o que mudou o jogo, não só na minha gestão, quando eu fazia a gestão, utilizava o Design Thinking na hotelaria, mas mudou a gestão de como, a visão de como eu enxergo a vida hoje, como eu enxergo o problema hoje, como eu enxergo que eu não quero ver a solução, eu quero entender o porquê antes de fazer uma solução, eu quero saber os porquês da vida para daí, então, eu tentar ao máximo não julgar, porque somos seres julgadores. Eu vou tentar ao máximo não julgar, entender o porquê e aí sim conseguir uma solução. E para finalizar, eu tenho aqui no meu pulso, eu já te contei essa história, mas eu faço questão de colocar, tá escrito aqui Olé. Essa aqui é a letra do meu marido, no braço dele também tá a minha letra. Não pedi, tá? Cada um quis fazer no seu, não foi nenhuma obrigação aqui de marca registrada. Mas o Olé é algo que a gente vive intensamente, que é o One Life Experience, é uma coisa que a gente criou juntos, que é só se vive uma vez. Então, se eu não fizer dessa passagem aqui, desse trem que segue viagem sem parada, se eu não fizer dessa viagem a melhor possível, a que eu queira viver, que eu queira me conectar, que eu sei exatamente para onde eu quero ir, e mesmo se eu não souber tudo bem, mas eu faço os meus porquês, é uma forma muito mais prazerosa de continuar nessa caminhada do que simplesmente sobreviver. Eu falo uma frase que é sobreviver e não é sobreviver. A gente não está aqui só para respirar, senão que para a gente viver de verdade. Nossa, que lindo, Nina. Nossa Senhora, que gratidão ter esse conhecimento, a sua energia, a sua luz aqui. Esse festival está sendo um grande presente. Aliás, hoje é meu aniversário e eu me dei esse festival de presente também para estar com essas pessoas incríveis, celebrando mais um ano de vida. Então, ontem e hoje está sendo um enorme presente. Gratidão pela sua presença, pelo carinho, pela energia, pela amizade que já nasceu e porque vamos fazer muitas outras coisas também daqui para frente, né? Eu vou estar aí acolhendo, vou estar buscando isso aí. E quero fazer meu design aí, porque eu quero me tornar alguém melhor. Com certeza. Então, foi uma oficina linda, vai estar gravada aqui. Entrem no Instagram da Nina, sigam ela, porque só tende a crescer. E me lembrou tudo isso também da fora da caixinha, né, que você falou aí, Nina, que uma vez eu fui questionado assim, falar assim, quando você chega no alto de um topo, qual é o seu próximo passo? Aí eu falei, descer o topo. Aí ela falou, não, alçar voo. Então, quando a gente chegar no topo de uma montanha, no alto, voe. Alce um voo lindo, que tem mais caminho por aí. Então, gratidão por essa experiência com você. Sou alguém muito melhor agora, com todos que estão aqui. Quero agradecer a todos que estão. Lembrando que a gente tem uma loja virtual na bio, com artistas incríveis, que a Gabi,
a Thaís, que criam produtos e têm os seus próprios ateliês e disponibilizaram peças para a gente. E parte do que for comprado, a verba vai ser revertida para os projetos sociais que a gente está começando a dar andamento. Muito obrigado, Nina, novamente. Beijo Gabriel, grande no seu coração. Obrigada a você. Parabéns. É uma frase que todos a gente diz para todo mundo, mas eu dificilmente falo, vou falar para você. Presente é nosso hoje, não só o Festival da Alma, mas eu em pessoa, de ter uma pessoa linda, humilde, vulnerável, pessoa do bem, que só está neste mundo realmente para fazer e trazer o bem. Você representa o bem em pessoa. Parabéns pela sua vida, parabéns pela sua atitude, parabéns pelo festival. Conta comigo no que você precisar, não só do design de vida, mas para a tua vida, que eu estou aqui pronta para te ajudar e para aprender junto com você. Um beijão para todo mundo. Tamo Obrigada. junto. Gratidão, gente. Até mais.